Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Victor, deixa eu me apresentar corretamente. Sou professor de língua portuguesa pela Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Atualmente sou graduando de Letras Português e Licenciatura pela Universidade Federal do Paraná e também sou graduando em Pedagogia pela Universidade Filantrópica de Londrina. E hoje vim aqui compartilhar com vocês o material que eu estou utilizando, né, com os meus alunos do projeto Conexão, que é um cursinho preparatório para Enem e vestibulares. E para não me limitar apenas a deixar esse material com estes alunos, estou gravando estas aulas, né, neste momento, reutilizando os materiais de sala, mas mais para frente a intenção é ampliar esses materiais, ampliar essas temáticas de aulas de língua portuguesa por aqui, de formas gravadas. Enfim, gente, então, hoje sendo a nossa primeira aula, então, como disse para vocês, é uma aula que retoma o que foi trabalhado em sala de aula no cursinho preparatório, mas é um conteúdo de extrema importância da área de língua portuguesa, da área de linguagens, quando a gente fala em realização de provas, o que é cobrado atualmente no Enem e também nos vestibulares, né, das universidades públicas e também das particulares. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre uma conceituação breve e resumida do que seria períodos, do que seria coordenação e subordinação dentro de orações, e depois a gente partiria para a temática de produção textual. É sempre um enfoque principal quando a gente fala em língua portuguesa, principalmente preparatórios, é a questão de preparar esse aluno, esse estudante, para a interpretação e muito principalmente a produção de texto, a temida redação. Então, é com esse enfoque que a gente começa a temática, começa a retomar os conteúdos que são abordados, né, que devem ser abordados no ensino médio, né, na educação básica, e ampliando um pouco mais, abrindo um pouco mais esse leque, essas possibilidades de estudos linguísticos e afins, né, para que a gente possa concretizar e aprimorar essas habilidades linguísticas que a gente já tem, né, ao longo da nossa formação acadêmica, mas que a gente consiga colocar isso em prática sob esse regime de pressão, né, que seria essas provas avaliativas de concursos e tudo mais. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação de slides, na verdade hoje são duas, e essa primeira apresentação de slides trata especificamente sobre a revisão do que seria períodos, né, e esses períodos subordinados e coordenados. Então, eu já começo questionando o que seria período, né? Então, período, ele é uma frase, ele tem que ter, dentro dessa frase, uma oração. O que seria uma oração? Oração não é aquela, o Pai Nosso, aquela que a gente faz com a nossa família, na nossa igreja, não. Oração aqui, nos nossos estudos, é uma frase que possui ao menos um verbo. E aí a gente tem a diferença. Quando a gente tem um período simples, nós vamos ter uma oração, um verbo, ou nós vamos ter um sujeito que desempenha determinadas ações. Já no período composto, nós vamos ter mais de uma oração, mais de um verbo, ou mais de um sujeito desempenhando determinada ação. E aqui é importante a gente compreender que, por exemplo, quando a gente vai fazer uma redação, modelo Enem, né, um texto dissertativo, argumentativo, nós precisamos estruturar o nosso texto por meio de períodos, por meio de frases que possuem um sentido. Então, ela não pode ser um emaranhado de palavras soltas e aleatórias, como, por exemplo, eu montar ali um texto lírico, um poema, no meu texto dissertativo argumentativo, até porque não é essa estrutura a solicitada pela banca examinadora do caso do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né? Ou até mesmo num vestibular, né? O que vai ser pedido ali sempre vai ser um texto dissertativo argumentativo, que dê conta de dissertar, ou seja, que este estudante dê conta de escrever em formato de prosa um texto com argumentos. E aí, nós passamos para frente para falar sobre coordenação e subordinação. Qual seria essa diferença? O que um tem de diferente do outro?
Bom, trouxe aqui alguns exemplos de orações coordenadas, como por exemplo, ali, ó, comi o almoço e descansei depois. E aí nós temos duas situações. Temos uma oração com ligação por meio do e outra sem a ligação, que seria somente com o ponto. Comi o almoço, descansei depois. Percebam que os verbos empregados aqui, né, comer e descansar, primeiro que a gente tem duas orações, né, porque nós temos dois verbos, então sempre o que determina o que é uma oração é o verbo, e aí nós temos um sujeito apenas que desempenha essas duas ações, que seria comer e descansar. Então a gente tem o sujeito eu, né, eu comi e eu descansei. Ele não está fonologicamente é, exposto aqui, então a gente não diz eu comi o almoço e eu descansei, porque esse sujeito a gente chama que é um sujeito oculto, ele não aparece, mas a gente sabe qual é a conjugação desse verbo, ou seja, qual que é o sujeito desse verbo, né? E aí percebam que mesmo eu colocando com o e ou eu colocando com um ponto, ambas as orações funcionam de formas independentes. Eu não preciso ter o descansei depois para que o comi o almoço faça sentido. Vejamos, não me queixei nem me exaltei. A mesma coisa que acontece, nós temos uma comparação, né? Uma comparação explicativa, né? Eu não me queixei. Então, você pode estar num contexto ali de reclamações, né? Que se queixar, né? Vem desse significado. Eu não me queixei. E num momento de queixação, pode ser que alguém estivesse reclamando e, ao mesmo tempo, quando reclama, está se exaltando, está ficando bravo, está ficando com o humor alterado. Então, não me queixei nem me exaltei. Então, não me exaltei, por exemplo, funciona independentemente. Não me queixei também funciona independentemente. A gente pode utilizar essa forma escrita ou falada, por exemplo, como uma resposta, né? Você estava reclamando de tal coisa lá no trabalho? Não me queixei, né? Não, não, eu não me queixei, não me exaltei, ou não me queixei nem me exaltei. Então a gente consegue usar essas formas e elas não dependem uma da outra para funcionar na nossa oração. Saí cedo de casa, peguei um Uber, fui ao cursinho, voltei tarde. A mesma coisa, que são verbos também independentes, né? Sair cedo de casa, pegar o Uber, ir ao cursinho, voltar tarde ou voltar do cursinho. Então, funcionam de formas bem isoladas. Já a subordinação, então, ao contrário das coordenadas, a subordinação acontece de maneira encaixada em nossa sintaxe. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente encaixa uma coisa na outra, uma coisa depende da outra. Então vamos ver no primeiro exemplo ali. Ó. A Maria disse que viu o João ontem. Que viu o João ontem? Primeiro que a Maria disse seria a nossa oração principal, né? Porque a Maria disse alguma coisa. E disse o quê? Então, a gente tem a nossa primeira argumentação, nosso sujeito, que seria a Maria, dizer, o verbo principal, e o que ela disse é o que vem depois. Esse ontem é um advérbio de tempo que a gente considera aquele como um adjunto. Por quê? Eu posso muito bem dizer simplesmente a Maria disse que viu o João. Não preciso especificar que foi ontem, né? É... Mas percebam que ele funciona como adjunto, por quê? Porque aqui nós temos uma questão de ambiguidade. Eu posso dizer que a Maria disse ontem, e eu posso dizer que a Maria viu o João ontem, né? Então, vejam essa comparação. Então, esse ontem não está dependendo, ele não está ligado nem ao verbo ver, nem ao verbo dizer, né? Então, por isso da ambiguidade. E como que a gente desconstrói essa ambiguidade? Por meio de testes de constituinte que a gente chama. A gente não vai fazer aqui agora porque não é intuito. Mas, por exemplo, eu quero saber se a Maria está dizendo, então eu preciso isolar essas partes da sintaxe. Como que a gente faz isso? Reconhecendo que esta oração é uma oração subordinada, ela está encaixada. Que viu João, eu não consigo dizer isoladamente, eu não consigo utilizar essa forma isoladamente. Por quê? Porque o que viu João é uma oração, sim, mas ela é uma oração que está no lugar de objeto. Né? Na ordem padrão da língua portuguesa, a gente sempre, na nossa língua, a gente utiliza essa ordem padrão, sujeito, verbo e objeto. E aí, quando eu começo a utilizar uma oração completa, né, dentro de uma posição de objeto,
ela passa a ser uma oração subordinada. Então, a Maria dizer a nossa oração principal e que viu o João é a nossa subordinação. Uma forma bem simples da gente encontrar a subordinação é por meio das conjunções integrativas, das conjunções que ligam, né, essas orações. No caso, o que e o se. Então, sempre quando tiver que e se, tenha certeza que ali a gente tem uma subordinada. Tá? O amor que não se mostra é mais forte, né? O amor é mais forte, a gente poderia falar sozinho, né? Mas aí tem uma especificação, que não se mostra. Não é qualquer amor, é o amor que não se mostra. Então a gente tem ali uma oração encaixada, né? Ele é capaz de mentir para você. Então ele é capaz, ele é incapaz. Então a gente consegue ter a forma isolada do ele é capaz. Mas de mentir para você depende do capaz, depende do ele ser alguma coisa. Ele é capaz do quê? Né? Óbvio, muitas vezes a gente faz essa pergunta, ele é capaz do quê? Né? E aí precisa desse complemento. Então, por isso que existe aí a subordinação. Certo? Uma explicação breve, então, a oração subordinada, ela complementa o sentido da oração principal. Então, ela depende da principal para existir. Ela não existe isoladamente. Então, ela pode assumir uma função substantiva, adjetiva ou adverbial. No caso lá dos exemplos ali, a gente vai ver, por exemplo, né, que viu João funcionou como objeto, viu o João, João seria um substantivo, certo? O ontem já seria um advérbio, mas dele encaixa como adjunto. Então a gente consegue fazer essas relações compreendendo o sentido dessa oração, né? E sempre o macete é esse. Tem conjunção integrativa que e se, pode saber que ali tem uma subordinada. Já a coordenada, ela é independente. Então, a gente viu lá nos exemplos, né? Comi o almoço e descansei depois. Então, ela possui sentido completo, ela não depende de outra oração. E ela pode ser assindética, ou seja, sem conectivo, que foi o caso que a gente viu lá, a separação do comi o almoço com um ponto. Então, a gente não tem conectivos ali, elas são independentes, funcionam isoladas. Mas temos também as orações coordenadas sindéticas, que seriam as orações com conectivos. No caso, comi o almoço e descansei depois. Esse conectivo ele está somando a informação, mas a única função dele é fazer isso. Ele não tem um sentido isoladamente. A função dele é conectar as duas orações, fazendo com, né, a noção ali semântica de somar um termo com o outro. Certo, gente? Sobre períodos, é isso. Tá? Sobre orações coordenadas e subordinadas, seria isso. Partindo disso, a gente começa a ver um pouquinho sobre produção de texto, né? E aí que as coisas começam a ficar um pouquinho mais sérias. Por quê? Beleza, eu compreendi que dentro de um texto eu preciso ter frases, eu preciso ter sentido, mas aí fica uma grande dúvida. Como que eu faço esse sentido? O que, que seria considerado texto, o que não seria considerado texto? Eu consigo saber tudo isso? E aí que vem a aula 2 sobre produção textual, né? E aí, gente, né, sempre vem à nossa cabeça, então, quando a gente denominar um texto, precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas o que, que é um texto? Então, eu disponibilizei para os alunos do cursinho, não vou abrir aqui agora, porque eu acho que não, por conta do tempo mesmo, que não é o objetivo da aula, né, se estender demais, mas eu fiz esse QR Code por meio do Mentimeter, que é uma plataforma que a gente utiliza para montar árvores, não é árvores, mapas mentais, né, de formas rápidas, com as interações sincronizadas com quem participa. E aí, com a pergunta o que é texto, eu obtive as seguintes respostas, né? O que seria texto, então, na mente dos estudantes que estavam comigo lá no momento que eles abriram o QR Code? Então, seria um conjunto de palavras, seria dissertação, seria argumento, seria conclusão, seria palavra, seria título, junções de orações, conjunto, transferir informações, conhecimento, palavras com concordância, estrutura básica, percepção, documento, compreensão, sequência de palavras. Então, vejam que as definições aqui do que seria texto na mente de cada um são múltiplas, né? E aí eu gostaria de chamar a atenção, principalmente, para uma palavra aqui que não está tão destacada, mas que seria transferir informações, compreensão.
Então, são dois termos que remetem muito realmente ao significado real do que é texto. E aí, depois que a gente fez essa reflexão com as palavras, o que seria texto, se todo mundo concordava, eu levantei a seguinte questão. Então, o que um texto precisa ter, perdão, para ser considerado um texto? Porque a gente discutiu que, beleza, o texto tem que ter período, tem que ter esses períodos podem aparecer de forma coordenada ou subordinada, né? Precisa ter sentido. Mas o que mais? É só isso? E aí, né, os alunos elencaram mais alguns elementos aqui, como, por exemplo, informações, precisa ter parágrafo, precisa ter introdução, desenvolvimento, precisa ter pesquisa, precisa ter frase, título, tempo, junção de palavras, precisa ter expressão, precisa ter interpretação de assuntos, precisa ter conexão das palavras, e aí a gente começa a verificar que também as possibilidades são múltiplas, né? A gente costuma dizer que um texto, para ser um texto, precisa ter começo, meio e fim. Mas como que eu consigo definir o que seria um começo, o que seria um meio, o que seria um fim? Ah, porque o começo é a introdução, que o meio seria o desenvolvimento e o final seria a conclusão. Tá, mas como que a gente chegou nesse consenso, né, teórico do que seria cada uma das partes do texto? Como é que como que eu separo o texto? E aí, para a gente começar a pensar nisso, a gente volta na questão do que é texto, que o texto precisa ter para ser um texto. Vamos supor que para ser um texto precisa ter parágrafo, precisa ter pontuação, precisa ter concordância. Vejamos, trouxe esse exemplo aqui. Circuito Fechado é um conto do Ricardo Ramos, que eu trouxe aqui um pequeno trecho. Vou ler só ali uma partezinha só desse trecho que está no slide. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água, escova, creme dental. Água, espuma, creme de barbear. Pincel, espuma, gilete. Água, cortina, sabonete. Água fria, água quente. Toalha, creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Vou parar aqui. Então a gente percebe aqui que nesse conto, primeiro que conto é um texto. Conto é um texto literário. Ele faz parte de um gênero textual, né? Conto, por sua característica, geralmente as estruturas que abarcam os contos, a gente diferencia eles, por exemplo, de uma crônica, que o conto ele é mais fictício, que o conto ele é mais curto, né? É um texto mais rápido de fazer a leitura, geralmente tem um intuito mais literário do que mais cotidiano, né? Então, a gente vê aqui uma construção literária e uma construção de sentido. Isso aqui é um texto escrito, a gente compreendeu. E a gente começa a fazer algumas relações. Vejamos que a gente faz relações, por exemplo, com o título, o que seria circuito fechado? Provavelmente uma coisa que começa e retorna, que ela não tem abertura, ou seja, ela não muda. Então a gente começa a fazer relações com esse circuito fechado conforme os elementos que estão citados ali, como por exemplo uma rotina. Chinelos, vaza, descarga, pia, sabonete. Então a gente tem várias enumerações, então eu pego vários termos, elementos, vou citando eles um atrás do outro e percebam, tem ali a enumeração, porque tem vírgula, tem ponto. Então, eu estava falando de chinelos, vaso, descarga. Então, tá no banheiro. Aí, depois que ele terminou de fazer o que ele fez ali no vaso, pia, foi para pia. Pegou o sabonete, pegou a água, pegou a escova, creme dental. Então, a gente consegue construir um imaginário e conseguimos construir um significado para todos esses termos que estão expostos aqui. A gente pode considerar que é um emaranhado de palavras? Sim, são várias palavras juntas, mas essas palavras não estão soltas, elas não estão aleatórias, elas fazem sentido. Então, elas têm uma sequência lógica aqui na construção desse texto. Então, percebam que ter um começo, um meio e um fim, como que eu divido esse conto em começo, meio e fim? Já não é um consenso que a gente consegue aplicar na sua totalidade, porque esse texto ele é um circuito fechado. Se eu quiser ficar lendo ele repetidamente, eu vou ver que ele continua tendo sentido, mesmo que eu volte a ler, né? Porque ele é um circuito, ele é uma rotina que está sendo descrita ali. E aí, quando a gente fala sobre texto, a gente precisa pensar principalmente no termo comunicação. Como que acontece a comunicação?
Eu trouxe aqui um esquema para vocês que ele não é um esquema muito aceito criticamente pelas teorias linguísticas, mas que para que a gente comece a compreender a construção da comunicação, eu acredito que seja um esquema muito didático. Então, por isso que eu trago ele para vocês. Então, para que a gente possa exercer a comunicação, é fato que a gente precisa ter uma mensagem que vai ser emitida por alguém, por um remetente, e vai ser destinada para um receptor, vai ter um destinatário. Essa mensagem ela acontece por meio de um código. Então, se eu estou falando de uma mensagem escrita, de um texto escrito, vai ser por meio do código alfabético. Se eu estou falando de uma mensagem gestual, posso estar falando, por exemplo, da Libras. Se eu estou falando de uma mensagem imagética, eu vou estar falando de imagens, de propagandas, de vídeo, de áudio, enfim, de diversas formas. E esse código, ele vai trazer uma referência. Então, eu vou, por exemplo, falar de uma garrafinha de água, e aí eu vou construir no meu imaginário uma referência do que seria esse código, né? Mais para frente a gente vai ver que essa referência a gente faz por meio do signo linguístico. E aí, quando a gente fala em texto, né, por exemplo, no conto Circuito Fechado, para que pudesse fazer sentido toda aquela sequência, aquela enumeração de palavras, era preciso ser considerado um canal de comunicação. É, é sim necessário trabalhar com o código, mas para que a comunicação aconteça, não é só eu pensar na mensagem, pensar no código e na minha mentalidade, imaginar um referente. Até porque eu não consigo mandar no meu receptor. Eu não consigo dizer você pense nisso, você lembre disso, você associe a isso. Então é importante que a gente leve em consideração o canal de comunicação. De que forma essa comunicação vai acontecer, quais que são, enfim, qual que é o ambiente que isso acontece, como que vai ser emitido isso, enfim. E aí a gente começa a pensar nos termos adequado e inadequado, como a gente vai ver mais para frente lá nos gêneros textuais, por exemplo, né? E aí o canal de comunicação, ou seja, a comunicação entre o seu emissor, seu remetente, o seu receptor, acontece por meio da linguagem. Então a linguagem seria um código, né? Um conjunto de sinais e de regras de combinação desses sinais que são utilizados na comunicação. Então a gente consegue se comunicar por meio desses códigos que formam um conjunto de sinais e um conjunto de combinações, regras combinatórias. E aí a gente começa a pensar, então, linguagem, a gente se comunica, beleza. Mas ampliando um pouco o nosso horizonte, vamos pensar lá, por exemplo, na abelhinha, que foi a imagem que eu coloquei ali. Será que a abelha, ela se comunica? Se comunica, porque elas sabem avisar para outra abelhinha que o mel está próximo, que o mel está longe, que tem perigo, que vai chover, sei lá o que as abelhas conversam, não fala abelhês, né? Mas e aí a gente começa a pensar, não, beleza, a abelha se comunica, né? Então os animais também se comunicam, né? O cachorro vai cheirar lá o orifício do outro cachorro, o gatinho vai, sei lá, fazer um gesto de carinho no outro gatinho. Mas a abelha tem língua? A abelha usa linguagem? Não, porque a gente tem aqui o conceito de linguagem atrelado a um conjunto de sinais e, principalmente, esses sinais respeitam regras de combinação. Então, a gente não consegue, por meio de estudos linguísticos, obviamente, né? A gente não consegue pegar um fragmento de dancinha da abelha, e aí lá no cursinho eu fiz a brincadeira, que eu não vou conseguir porque eu tô sentado, mas lá no cursinho eu fiz a brincadeira do tipo, a abelha fez lá a dancinha com o bumbum. Eu consigo pegar um fragmento dessa dancinha e combinar com outro? Por exemplo, a abelha está sinalizando que o mel está ali, e essa dancinha está sinalizando o mel ali. Consigo pegar esse fragmento e dizer, por exemplo, que o mel está lá longe? Não consigo, porque daí já é outro sinal. E eu não consigo recombinar, não consigo reutilizar aquele sinal para formular outro sinal, outro código. Então, essa habilidade é única e exclusiva do ser humano. Somente o ser humano é capaz de empregar e utilizar a linguagem. Por quê? Porque é o ser humano que possui esse código, esse conjunto de sinais, e, através desses sinais, ele consegue fazer regras de combinação. Então, eu consigo, por exemplo, usar o comi
o almoço e descansei depois, mas eu também consigo dizer comi o almoço por si só, ou descansei depois por si só, ou os dois juntos separados por ponto. Então, essa é a habilidade que apenas o ser humano tem, a linguagem. E aí, a linguagem, ela acontece por meio do signo linguístico. E ele não está atrelado aqui, signo linguístico não é referente ao zodíaco, não tem nada a ver com isso. Mas o signo linguístico, ele está atrelado à teoria. Deixa eu até pegar o livro aqui para mostrar a capa para vocês, de Ferdinand de Saussure, né, no curso de Linguística Geral, quando ele está tratando da dicotomia langue et parole. O que seria isso? Ele está tratando da questão linguística, e aí, né, Saussure é considerado aí um grande pai da linguística. Por quê? Saussure começa a pensar aqui né, nessa sua teoria acerca da linguagem e da comunicação por meio do signo. E ele começa a conceituar essa utilização na nossa língua. Então, o que seria o signo? O signo nós teríamos que ter um significante e um significado. O que seria o significante? Vamos supor que eu estou descrevendo uma bola de futebol. Então, eu começo a descrever essa bola de futebol, que ela é formada por vários gomos, né? Vocês possam representar dessa forma. Esses gomos, eles são brancos e pretos, e essa bola tá bem nova, tá bem cheia, e aí choveu, e essa bola molhou, e quando ela foi jogada até mim, bateu na minha barriga e doeu muito, porque bola, quando molha, ela fica mais pesada e ela machuca. Então vejam que, conforme eu utilizei um suporte material, ou seja, esse significante, no caso aqui, o significante foi um conjunto de descrições. Então, eu montei o meu signo, ou seja, eu montei um significado para essa imagem, esse conceito mental, essa imagem mental, por meio de descrições. Mas eu posso muito bem dizer bola de futebol e você atrelar o significado simplesmente. Porque algum dia você já viu uma bola de futebol, seja na televisão, seja pessoalmente, seja na vitrine da loja, ou uma imagem na internet, enfim. Então você atrela esse significante a um significado. E isso é que formula o signo linguístico, né? Então, como que eu sei que isso aqui é uma garrafinha? Porque algum dia alguém disse que isso aqui era uma garrafinha para mim, de forma direta ou indireta, né? Ou seja, pega aquela garrafinha ali para mim. Não disse que aquilo era uma garrafinha, mas apontou. Pega ali aquela garrafinha. Então, você supôs que aquilo ali se fosse uma garrafinha. A partir daquele momento, é, essa imagem mental que você cria e esse suporte material garrafinha, esse signo garrafinha, começa a fazer sentido, começa a ter significado na sua memória. Aí eu trouxe para vocês este vídeo da Marcela Tavares, só deixa eu, não sei por que ele não rodou aqui, mas eu vou reproduzir aqui no YouTube para vocês. O vídeo da Marcela Tavares eu trouxe por quê? Porque quando a gente começa a falar, só deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Quando a gente começa a falar de produção de texto, um tema muito abrangente, muito discutido, é a questão do que seria adequado e o que seria inadequado escrever, né? O que muitas pessoas ainda, de forma arcaica, de forma resistente, dentro da língua portuguesa, empregam, são o que a gente vai ver aqui, chamada de gramática normativa, ou norma curta, que é definido lá por Frank, quando ele está estudando a questão de normativização da língua, né? Como que a gente consensua, não sei se essa palavra existe, como que a gente define uma regra e que aquela regra realmente funciona ou não funciona, né? E aí que é criada a questão da gramática normativa, o que vai nortear a língua, como que essa língua funciona, como ela deve funcionar, não, mas como que ela funciona. E a gramática normativa tradicional, ela está focada principalmente na norma curta, que seria isso, encurtar a língua. Eu dizer que é correto utilizar pronome oblíquo apenas após o nosso verbo, não pode vir antes, né? Procura-se, não se procura, né? Como no caso de próclise, né? Te amo, não é te amo, é amo-te, conforme a gramática normativa. Então, a gente usa isso na língua.
Então, esse vídeo da Marcela Tavares é um conteúdo que, vou confessar para vocês, eu acho bem engraçado. Por quê? Porque ela trata essa questão da língua portuguesa, essa questão normativista e de encurtamento da nossa língua, de uma forma humorizada, de uma forma engraçada. Então, vejamos o vídeo aqui. Deixa eu tirar meu microfone. Os outros, os demais, sabe? Agora, demais opõe-se a menos. Então, presta atenção. Quando você vier comentar aqui embaixo o seguinte, você é chata demais, você grita demais, esse demais é junto, tá entendendo? É junto! Agora me fala uma coisa, o que você tem dentro da tua cabeça para escrever xingar com CH? Me fala, xingar é com X, meu Deus! Toda vez que eu vou xingar alguém, você lembra da Xuxa? Xingar, Xuxa com X! Perca e perda. Perca é uma flexão de tempo que aparece na primeira e na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo e na terceira pessoa do singular do imperativo. Exemplo, espero que ela não perca essa oportunidade. Não perca a hora! Perda é um substantivo que significa se privar de alguém ou de algo que você tinha. Exemplo, o carro deu perda total. Discutir com ele é uma perda de tempo. Você entendeu bem o que eu disse? Você está prestando atenção? Não se diz perca total, nem perca de tempo. É perda! Meio-dia e meia, meio-dia e meio. O adjetivo meio quer dizer metade e ele é variável. Ou seja, concorda com o termo que se refere. E aqui no caso, como a gente está falando de hora, presta atenção. É 1h30, 2h30, meio-dia e meia. Muito bem, então parei aqui um pouquinho antes o vídeo de acabar, né? O intuito não é passar o vídeo todo, inclusive ele está disponível no YouTube se vocês quiserem achar. Mas essa série de vídeos da humorista Marcela Tavares, óbvio, traz um cunho de aprendizagem, de ensino, do que é regra normativa da nossa língua, né? Qual a diferença de perca e de perda, qual que é o sentido de demais junto e de demais separado, a diferença de meia e meio. Então, mas vejam que essa é uma questão muito ortográfica, muito de concordância, né? O que seria certo, o que seria errado, como que realmente a língua funciona, no intuito de encurtamento. Até porque, se eu utilizo perca e perda, às vezes o sentido da frase, o sentido semântico que a gente fala, vai ser o mesmo, vai ser igual, não vai... a única letra que a gente troca ali, que seja o C pelo D, né? Perca e perda, às vezes não faz tanta importância, né? O demais junto e separado, né? Às vezes seu tio lá no grupo do Zap diz que ele está feliz demais, esse demais está separado e você quer corrigir ele. Por que você quer corrigir? Você não entendeu o sentido desse demais, né? Então, não, não tem a ver com correção, né? Tem a ver com o que está sendo usado na língua. Então, a gente tem que considerar que a língua ela é flexível, a língua ela é viva, né? A língua ela funciona. E quando a gente fala língua portuguesa ou português brasileiro, a gente está fazendo uma abstração. Até porque o português brasileiro não existe, ele não é uma pessoa que você cumprimenta e fala: oi, português brasileiro, como vai? Como que você funciona? Não é assim que as coisas acontecem, né? Então, a gente precisa abstrair um monte de conhecimentos, um monte de conceitos perante a língua, perante o funcionamento dessa língua, para dizer sobre essas regras, para conceituar essas regras. E muitas dessas regras caem em desuso, caem em não funcionamento, né? Então, por exemplo, um tema muito polêmico é a utilização do pronome neutro, todes. É uma imposição, não, mas é uma utilização social, né? Como que eu vou abarcar isso na linguística? Bom, para ser parte da língua, precisa ser usado pela sociedade, em grande propriedade, né? Então, será que os disléxicos vão usar? Será que os cegos que realizam, os cegos vão conseguir interpretar essa forma
né, de emprego linguístico? Será que os surdos que fazem leitura labial vão poder compreender? Então, a gente precisa inserir os falantes, a gente precisa inserir os participantes da comunicação. É levar em conta o canal de comunicação, que foi o que a gente considerou aqui agora. Então, não é adequado conceituar certas coisas como certo ou errado. Não é legal você definir que o seu tio do Zap está totalmente errado gramaticalmente. Porque quem está errado é você, quem está sendo arcaico é você. Né? O teu tio está mais atualizado que você, ele está usando a forma e ele está considerando o canal de comunicação. Muitas das vezes esse tio foi menos instruído, né, nos estudos, não é tão letrado, não participou de uma universidade, por exemplo. Então é óbvio que o conhecimento linguístico dele não que vai ser mais restrito, mas ele vai ser mais do senso comum. Ele não vai trazer essa criticidade que é adequado em linguagens científicas utilizar determinada forma de texto, né, determinado vocabulário, determinadas palavras, né? Quando a gente fala, por exemplo, em gírias, né, é muito comum a gente pegar no ensino médio alunos escrevendo, por exemplo, em texto dissertativo argumentativo, gírias, abreviações, generalizações. Então a gente faz essas correções. Por quê? Naquele aspecto, naquele canal de comunicação, não é adequado. Não que seja errado ele falar daquela forma. Não, até porque ninguém fala como o dicionário Aurélio, como a gramática normativa do Ivanildo Bechara no seu dia a dia. Não, a gente tem momentos que a gente está mais monitorado com a nossa linguagem. Aqui numa aula, por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa. Se eu começar a falar errado, se eu começar a dizer que a língua varia, vocês vão achar, meu Deus, esse professor não sabe nada. Por quê? Porque eu não estou monitorando a minha linguagem, não estou demonstrando que eu sei, né? Então, quando a gente toma esse cuidado, quando a gente se monitora, aí sim a gente está adequando a nossa habilidade linguística dentro de determinado contexto, dentro de determinado canal de comunicação. E isso, gente, é a habilidade da gramática. Então, essa imagem que está aparecendo no slide para vocês aí é a representação, uma representação imagética que eu acho que vai muito com as linhas de pesquisa que a gente realiza agora no âmbito da linguagem, que a gente pesquisa agora na área de letras, que é entender a gramática como uma gramática que está internalizada na mente do falante, né? Então, vamos supor, deixa eu ver se eu consigo fazer isso e se aparece isso para vocês. Não vou saber também porque vocês não vão falar, eu estou gravando essa aula. Ah, olha lá. Mas, por exemplo, se eu digo assim, e a minha letra vai ficar bem feia, tá? Betina Nossa. Glaufou. Ficou horrível, gente. Minha letra, juro para vocês, não é essa. Mas temos aqui a seguinte frase, a seguinte oração. Betina glaufou azezidura. Primeira coisa, né? Eu não faço ideia de quem seja Betina, não faço ideia que seja glaufou e quem que é ou o que seja a azezidura. Nós observamos aqui uma estrutura gramatical que já está internalizada na nossa mente. Já está internalizado na nossa mente que eu começo a minha frase com um sujeito, que eu tenho em uma oração necessariamente pelo menos um verbo, então um sujeito que desempenha uma ação, e dependendo do tipo do verbo, eu vou ter um objeto, eu vou ter algo que sofre a ação desse sujeito. Então, alguém que faz ação, uma ação, e quem sofre essa ação. Então, independente do que seja glaufar, eu sei que eu consigo conjugar esse verbo. Eu glaufo, tu glaufas, ele glaufa. Nós glaufamos, vós glaufais, eles glaufam. O que seria esse verbo? Não faço ideia. Inventei aqui agora. Mas percebam que ele se comporta como um verbo, por quê? Primeiro, porque ele vem depois de um sujeito, na ordem sintática. Segundo, eu observo semelhanças com questão de flexão verbal. Eu sei que está no passado, né? Eu sei que quem glaufou foi a Betina, porque está fazendo referência aqui com o meu sujeito. E a azizidura, eu posso, por exemplo, até corrigir aqui. Teria que ser as aziduras? Teria que estar no plural? Ou não? Ou será que Isidura é um nome
que é realmente no singular, não tem S, né? Ou seria Glaufou a Isidura, esse S não teria. Enfim. Mas o que importa aqui é que a Betina está desempenhando a ação de Glaufar sobre a Isidura. O que seja isso, não faço ideia. Então vejam que esse conhecimento ele já está internalizado em nossa mente. Né? Se tem essa frase aí, beleza, eu posso não entender nada do que está sendo dito, mas eu consigo fazer relações de sentido, e sentido gramatical. Então, como que a gente é burro? Como que a gente não sabe escrever? Claro que a gente sabe. Então, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa aquisição de linguagem, que acontece lá quando a gente é bem criança, né? Seja ela com dificuldades, a gente tem que passar por fono, enfim, por apoio pedagógico e tal, mas a gente adquiriu a linguagem, a gente começa a fazer essas relações gramaticais. O que seriam essas relações gramaticais? Conjunto de regras. Eu sei que tem que ter sujeito, verbo e objeto. Vai ter outras línguas, por exemplo, que a gente vai fazer a inversão. Não vai ser primeiro o sujeito, vai ser primeiro o objeto, e depois o verbo, e depois o sujeito. Né? Seria O-V-S. Né? Não me vem aqui na memória agora línguas que acontecem dessa maneira, acho que o japonês, mas percebam que independente se seja a ordem que a gente usa na língua portuguesa, seja a ordem que usa no Japão, né, no japonês, por exemplo, tem uma ordem, uma regra. E essa regra não está dizendo se o Betina está certo, se o Glaufou está na flexão correta, se o plural e o singular aqui está certo, se a tua caligrafia está certa. Às vezes você escreveu Isidura com T ao invés de Isidura, ou Isidura tem um sinônimo do tipo, em alguns lugares alguns lugares do Brasil se fala macaxeira, em outros lugares falam mandioca, em outros lugares falam pocã, outros lugares falam mexerica. Estão entendendo? Então, aqui a gente junta um conjunto de variações linguísticas e faz a abstração por meio de conceitos. E essas regras aqui, elas funcionam de forma padronizada em nossa mente. Porque eu sei que se eu usar essas regras e combinar dessas maneiras, enfim, infinitos termos, eu vou ter comunicação, certo? Então não tem como a gente ser burro. Não tem como a gente não saber escrever, não tem como a gente não saber se comunicar, como saber se expressar. A gente sabe, mas a gente precisa exercitar, a gente precisa colocar em prática todas essas habilidades que estão aqui. E aí, quando a gente fala sobre produzir uma redação, é justamente isso, é colocar em prática essas habilidades gramaticais internalizadas, né? Óbvio, terão conceitos que a gente vai precisar aprender ou precisar reforçar esse aprendizado. Ah, eu aprendi sobre subordinação lá no ensino fundamental 2, não lembro, né? A professora do ensino médio não conseguiu retomar por conta do tempo, dos conteúdos, tal, né? Então, às vezes você precisa retomar. Eu não tenho fresco na memória o que seria subordinação ou qual que seria a diferença entre coordenação e subordinação. Então, uma questão que sim, é obrigação da escola, é obrigação de quando a gente está aprendendo sobre a língua, a gente ter esse conceito de forma abstrata. Né? Eu preciso reforçar que não, coordenação funciona de forma isolada, subordinação é como se fosse uma oração encaixada, então ela depende da oração principal para funcionar. Se eu não fizer dessa forma, eu não compreendo. Agora, eu preciso saber na ponta da língua o que seria uma oração subordinada, substantiva, enfim, adverbial. Não preciso, né? Isso daí vai ter, cadê no meu livro? Vai ter aqui, ó, Cunha e Sintra, gramática do português contemporâneo. Isso aqui é uma gramática, olha o tamanho desse livro. Tem como eu decorar tudo? Não tem, né? É o que a gente sempre fala, né? Aquele videozinho que tá rolando agora no TikTok. Eu sou professor de português, mas é claro que eu não tenho um dicionário dentro da minha cabeça, que eu não tenho uma gramática normativa do Cunha e Sintra gravada em minha memória. Não tem como, a gente não tem ainda essa capacidade, né? Então, para isso que serve uma gramática, para a gente consultar. Aí eu vou prestar um concurso, vou lá ver o que que fala aqui sobre pronomes, o que que fala aqui sobre adjetivo, o que que fala aqui sobre... tem ali as gramáticas, por exemplo, aplicadas ao texto, né? O que que fala aqui sobre o que utilizar numa introdução de texto, né? Como introduzir um texto, como iniciar um texto. E aí, falar sobre redação, então, é a gente ter domínio sobre a linguagem.
E aqui eu trouxe essa imagenzinha que ela vai falar sobre o brincar das palavras. Então, ó, coisa fascinante, as palavras. Algumas podem ser traiçoeiras, outras são ligeiras e frívolas, algumas têm que ser engolidas, outras são dolorosas, algumas sobrevivem a seus próprios donos, algumas são alegres, outras explosivas, algumas ilusórias, muitas delas são solitárias. Há anos que não vêm acompanhadas de um só pensamento. Então vejam que brincar com a palavra, que eu uso as aspas, porque não é isso que a gente faz no texto, não é brincar com as palavras, mas de forma metaforizada, quando a gente brinca com as palavras, a gente está treinando a habilidade gramatical. Então, eu sei que determinada palavra vai ser explosiva, não vai cair bem ali, algumas palavras vão ser mais alegres, outras vão ser mais tristes, outras vão parecer por ilusão, né? Outras podem ser traiçoeiras, no caso, tipo de uma ambiguidade, eu posso interpretar de duas formas, né? No caso lá a Maria disse que viu o João ontem, então disse ontem ou viu o João ontem, então a gente consegue ver que ela é traiçoeira, tem ambiguidade. Algumas não podem ser ditas porque elas precisam ser engolidas, então a gente saber trabalhar com isso é saber trabalhar com a linguagem. E para passar isso para uma redação é simplesmente raciocinar, é simplesmente refletir, é simplesmente saber empregar, saber utilizar corretamente a linguagem no nosso texto, na nossa imagem, na nossa fala, no nosso gesto, enfim, né? Para tudo que tem a ver com linguagem na nossa vida. Certo, minha gente? Então, essa foi a aula de hoje. Gostaria apenas de deixar especificado aqui que a gente vai trabalhar com mais aulas. Então, essa foi apenas a aula de número 1. Na aula número 2, nós vamos falar sobre funções da linguagem. Trabalharemos também com questões das competências do Enem em relação à produção textual no modelo Enem. Vocês vão ver que nessa aula, quando eu falo sobre modelo Enem, eu quero tirar da memória, tirar da cabeça de vocês texto como um produto e sim como um processo. Na verdade, foi o que eu tentei fazer aqui na aula de hoje. Então, compreender que texto não é uma coisa pronta, texto é uma coisa que se constrói e nem sempre ele está acabado. Sempre dá para melhorar um pouquinho, sempre dá para acrescentar mais alguma coisa, dá para tirar alguma coisa. Então, não tem como ser uma coisa final, um produto, mas sim um processo, né? Então, quando a gente vai falar de competências do Enem, óbvio, não dá para a gente achar que o professor está sendo contraditório, está sendo hipócrita naquilo que diz. Mas quando a gente vai fazer um exame do tipo Enem, ele exige um tipo específico de texto. Ele está exigindo que você saiba fazer determinado e especificamente aquele tipo de texto. Então não dá para a gente sair brincando, sair escolhendo a forma de linguagem que a gente vai empregar lá. Não, porque ele está pedindo aquilo. E se eu não usar? Se você não usar, você vai tirar uma nota baixa, você não vai ser aprovado, você não vai conseguir a sua vaga na universidade. Então, a gente precisa compreender que, para uso cotidiano, para uso geral da língua, da linguagem, é ok. Mas tem ocasiões que são adequadas ou inadequadas. Não é certo e errado. Então, é isso que a gente é, distinguiu aqui nessa aula, tá? Então, vou falar para vocês sobre isso. Nós vamos comentar também nas nossas aulas brevemente sobre as obras literárias do vestibular da UFPR, então aquela lista de 8 obras, tá? Vamos, enfim, vamos ver como que a gente vai fazer esse planejamento, se vai ser com a leitura, ou se vai ser aula de literatura, se vai ser aula sobre literatura, e esse é um assunto mais para frente, para a gente abordar. É, Vamos falar também sobre uma correção, a gente vai fazer uma correção coletiva, né, de textos de modelo Enem, para a gente começar a compreender a estrutura que é exigida ali, de que forma que a gente pode construir, possibilidades que a gente pode construir para que se encaixe dentro dessa estrutura esperada pelo modelo Enem, certo? E aí também eu adiantei ali o tema, mas a gente vai falar então sobre literatura, sobre o conceito de literatura e sobre os gêneros literários, tá? Por enquanto, o que está programado de aula é isso. Óbvio, mais assuntos vão surgindo ao longo do nosso, né, do curso dessas aulas, como, por exemplo, o uso dos porquês, crase, podemos retomar períodos, né, subordinados, coordenados, podemos retomar conceitos de sujeito, classes de palavras, pronome, adjetivo, verbo. Então, são coisas que vêm ao longo dos nossos estudos, mas que não acontecem isoladamente, como a gente viu aqui agora. Certo, gente?
Então é isso, agradeço pela atenção de vocês aqui, foi uma aula bem longa, mas sei que são conceitos muito densos mesmo, são temas muito abrangentes, com muita coisa para ser dita. Isso aqui é só um fragmento de conversa sobre esses temas, mas eu espero que tenha esclarecido um pouco na sua cabeça sobre essas temáticas. E nunca se esqueça, né? Você é capaz, você tem possibilidade sim de empregar a linguagem no seu cotidiano, seja ela na produção de texto dissertativo argumentativo, seja ela numa conversa do WhatsApp, seja ela por meio de gestos, por meio de imagem, a gente tem essa habilidade, a gente consegue combinar e recombinar os sinais, os códigos, através da linguagem. Certo, gente? Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição aqui para tirar dúvidas, para possíveis comentários, enfim. Estou à disposição para sugestões também. Estou à disposição. Um grande abraço, gente, e até a próxima aula.